Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Agora, então, a nossa oficina Meus Giros no Tempo. Vamos falar sobre cadernos de giros. É uma oficina prática. Não compartilhei a tela ainda, né? Deixa eu compartilhar, então. Ok, vocês estão vendo certinho? Ok, vamos lá. Só então, para quem está chegando agora, né? Hoje nós estamos em NS1.39.2.1, Dali 1 da Lua Lunar, Kim 257, Terra Planetária Vermelha. E por que que é importante a gente se localizar, né, neste agora, né, nesse momento do Kim 257? Nós iniciamos hoje a última harmônica do Tzolk'in, que são esses quatro Kins aqui, vermelho, branco, azul e amarelo. Pessoal, só uma ressalva para quem está chegando agora também. Eu acabei de fazer uma aula de ambientação, tá? Essa ambientação vai ficar gravada, então eu não vou ficar me atendo aqui a explicações muito básicas, né? Que é aqui, lá, já falamos sobre isso. Vou presumir que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando para gente seguir nessa oficina, tá legal? Então, a gente está iniciando hoje a última harmônica do Tzolk'in, né? Bem nesse momento de encerramento de um ciclo. A gente está, então, se preparando para um novo giro. É um momento de um portal de transcendência, um renascimento para a gente viver de novo esse ciclo agora, uma oitava acima, né? E um momento que a gente vai fazer um encontro consigo mesmo aqui no Sol Cósmico, que é o momento que todo mundo vai transitar a própria energia, né? Nas harmônicas celestes, a gente vai, todo mundo tá passando exatamente pelo ponto do seu próprio Kim. Vamos agora encerrar o giro 54, né? Vamos finalizar para poder abrir espaço para o novo. É um momento de rever, reconhecer, perdoar e encerrar. Então, trazendo agora uma conexão com o caderno de giros, uma perspectiva prática, né? Quando a gente tem um caderno de giros, fazer essa revisão daquilo que aconteceu com a gente, que a gente realizou, que a gente manifestou, que passou, que atravessamos, né? Fica muito mais fácil com esse registro escrito do caderno de giros. Eu trago aqui para vocês, primeiro, antes da gente mergulhar mais no caderno de giros em si, um exercício prático para fazer na virada do Tzolk'in. Teve muita gente que veio me pedir no privado, né? Ai, Pri, como é que você faz? O que que eu faço? O que que eu não faço? Como é que a gente pode fazer? Então, eu trouxe aqui para vocês o exercício da gestação de si. Por quê? Gestação de si. 260 dias, que é o período, né, de um giro galáctico do Tzolk'in, é aproximadamente o período da gestação humana. Então, quando a gente vai passando pelas 20 ondas encantadas, começando no dragão vermelho, né, que é o grande início, nutrir o nascimento do ser. Então, eu gosto de fazer uma projeção de quem eu quero ser daqui a 260 dias. Como eu quero estar. E aí, então, durante essas 20 ondas encantadas, eu vou gestar essa versão de mim mesma que eu quero ver se manifestar lá no sol cósmico, que é quando eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar de novo comigo. Eu vou olhar para mim e falar: e aí, senhora Priscila, dona Estrela Harmônica Amarela, o que fizemos? Onde estamos? Então, como que eu faço esse exercício, tá? Eu primeiro uso de referências visuais, que são esses simbolinhos aqui, né?
Como a gente já está no final, eu vou tirar para mostrar para vocês o que eu deixo colado na minha mesa. Ó, são as referências visuais que eu fiz para mim no meu último ciclo. Lá no começo, eu criei esses símbolos para eu acompanhar o que que eu estou fazendo. E aí eu pego só a referência visual, deixo bem na minha cara, para todos os dias eu olhar e eu lembrar. O que que eu estou fazendo? Eu trabalho em home office, né? Então eu passo aqui todos os meus dias sentada nessa mesa o dia inteiro. Então, para eu não esquecer na confusão ali do 1260, compromisso, lá, 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 eu tenho essa referência visual fácil, né? Então, uma sugestão aqui, por exemplo, eu quero trabalhar mais a minha saúde. A saúde pode ser um trevinho de 4 folhas. Toda vez que você olhar o trevinho, você vai lembrar dos compromissos que você fez com você mesmo, referentes à sua saúde. Eu quero desenvolver mais a arte na minha vida. Pá, toma um arco-íris. Eu quero trabalhar mais o amor por mim, o amor pelo próximo, o amor pelo meu projeto, pelo meu trabalho, pelo meu servir. Então é um coraçãozinho. Quero me conectar mais com a minha espiritualidade. Então eu uso uma estrela. Aí, obviamente, cada um vai analisar o seu contexto prático, né? O que que quer colocar, o que que quer gestar em si, né? O que que você quer nutrir para poder ver nascer em você mesmo e lá no sol cósmico você fazer um balanço geral. E a revisão por onda encantada. Então, esse daqui eu vou pegar para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Sem querer. Então, eu pego, ó. Aqui no esse giro agora, a gente tá encerrando o 53 ou o 54? O 54. Ah, tem outro, ó, tá vendo? Eu já tenho vários. Deixa eu pegar aqui o do 54. Não, 53 mesmo. Bom, tanto faz, sem se perder em detalhes, estrela, volta. Eu pego no começo do giro, coloco ali o que eu quero realizar. Então tem aqui, né, um gestando sonhos. Pá, 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 pá. Cada área, um passinho. Então, impulsos para esse giro. Coloquei cada um dos símbolos que eu vou tratar. E aí, cada uma das ondas encantadas, eu vou revendo o que que eu fiz por mim mesma em relação àquele meu compromisso. Então, eu vou colocando um objetivo geral para a onda encantada. Então, tem lá, né? Onda da estrela, que é a que a gente está agora. Embelezar arte e elegância. Então, eu quero embelezar a vida com arte e elegância e trazer mais arte e beleza no retorno ao meu ser. Esse foi o pulso que eu coloquei para minha onda. E aí, você vai colocar da sua. E os objetivos cíclicos, eu coloquei o objetivo espiral, então eu revejo cada um dos meus pontos. Cumpri aquilo que eu fiz na onda passada, o que que eu quero fazer nessa onda? Pela minha saúde, pela minha arte, pelo meu amor, pela minha espiritualidade. E assim a gente não esquece, a gente não deixa passar, né? Fazendo uma comparação aí com quando a gente passa no Ano Novo, no Réveillon do Gregoriano, a gente põe lá, né? Várias metas, a listinha. Depois a gente praticamente pega a mesma no ano que vem e repete, porque você volta para a rotina e não coloca nada em prática. Então, esses pequenos lembretes e a revisão a cada onda encantada, então isso eu faço sempre no cósmico. No cósmico, eu pego a minha onda passada, eu revejo o que eu fiz, e no magnético, eu escrevo de novo o que que eu vou fazer pelos meus próprios compromissos, né, para essa gestação de mim mesma. Então, esse é um exercício prático bônus, porque o pessoal veio me perguntar como eu fazia, então eu quis mostrar para vocês como que eu faço e como que o caderno de giros ajuda nisso, tá? Então, vamos voltar para o CERN, que é o caderno de giros. O que que é o caderno de giros? Spoiler, eu não uso um caderno e ele não gira.
Mas, enfim, você pode usar um caderno se você quiser. Eu comecei com um caderno, inclusive, depois eu vou mostrar melhor para vocês, tá? Mas ele é um registro no tempo. Então, ele é uma forma da gente acompanhar a passagem dos dias e guardar as nossas memórias. Fazendo aqui um parênteses, né, de como eu realmente me conectei com a lei do tempo. Antes de eu ter noção de nada dessas coisas, eu estava sentindo que a minha vida estava passando e eu não sabia para onde. Né? Eu falo, nossa, mês passado, o que que eu fiz mês passado? Sabe? Pandemia rolando, aquela grande sensação de vazio. Falei, ah, não, não é possível. Não é possível, tem muita coisa acontecendo, sim. Eu faço coisas, eu me recuso a acreditar que não, sabe, o tempo tá passando e eu não tô fazendo nada. Então eu pegava folhas, eu desenhava lá o calendário gregoriano, e aí já me dava um ranço absoluto, porque o desenho era cada hora de uma forma, às vezes tinha 5 linhas, às vezes tinha 4, sobrava espaços vazios, me dava uma agonia, mas enfim, naqueles quadradinhos eu anotava o que que eu fiz. Fui no médico, pá. Encontrei uma amiga, pá. Era uma anotação não prévia dos compromissos que eu queria cumprir. Era uma anotação daquilo que já tinha passado, um registro mesmo. Então eu fazia muito pequenininho, porque era um quadradinho, né? E assim fui fazendo por vários e vários meses. Eu tenho lá. Até teria sido legal eu trazer, né? Mas isso daí é mais relacionado às 13 luas, né? Que depois virou o Sincronarte, que é um servir que eu manifesto aí pra galera. Mas enfim, voltando, eu registrava ali os meus acontecimentos. Aí eu conheci a Flávia Mota, as 13 luas, e, gente, um desenho que ficava sempre certinho, igual, aquilo me encantou. E é assim que eu realmente levei a sério e mergulhei. Então, o hábito de registrar os meus dias é até anterior eu conhecer o caderno de giros. E quando eu conheci o caderno de giros, eu falei, meu Deus, isso é tudo que eu sempre quis. E agora que eu já estou no sétimo giro fazendo, eu percebo que ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente perceber os padrões que vão se repetindo na nossa vida. E esses padrões, eles podem ser tanto sincronicidades interessantes, encantadoras, quanto hábitos que a gente simplesmente não consegue se livrar e continua fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E essas coisas, elas vão acontecendo assim, no mesmo ki, na mesma onda. É assim, absurdo ver assim, sabe? Tipo, ir para Nova Terra. 2 vezes que eu fui para Nova Terra, eu fui na mesma onda, sabe assim? É, estar no espaço Jacutinga também já aconteceu, de eu estar no mesmo Kim, e é uma coisa que ainda nunca vou, né? A onda encantada do humano. Eu tenho muitos acontecimentos, assim, muito marcantes na onda do humano. E eu não saberia disso se eu não estivesse anotando, né? Então, o caderno de giros, ele é essa ferramenta tanto para a gente perceber coisas legais, quanto sei lá, jacadas que a gente está dando, né? Tá ali sempre enfiando o pé na jaca, no mesmo ponto no tzolk'in. E aí, quando a gente vê essas coisas acontecendo, 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 como que a gente não vai tomar uma atitude para quebrar esses padrões, sabe? Então, assim, é meio que esfregar na própria cara. Querida, com muito carinho e amor, né? Mas vamos ressignificar isso aqui, vamos mudar, vamos oitavar, vamos fazer diferente. E é também uma conversa consigo mesmo, é um espaço para você realmente entrar na presença, ritualizar a sua rotina, porque você só. O caderno de giros ele só funciona se a gente faz, né? Eu conheço aqui vários amigos queridos que não anotam, não fazem, porque não conseguem ter a disciplina de ritualizar esse momento e colocar em prática, né?
Então, isso é muito importante. Mas eu vou trazer umas dicas, né, de como que a gente pode, então, tornar o nosso tempo mais visível. Ai, a Bia tá falando que ela não anota, mas a memória dela é ótima e ela lembra. Quando ela vai ver, quando foi a última onda igual, eu tava fazendo a mesma coisa. É isso aí, Bia. A minha memória não permite, mas eu vejo muita gente também que consegue lembrar, é bem legal. Mas, cara, o desenho que vai formando também da ordem sincrônica na ordem cíclica, tem muita coisa legal. Mas, enfim, motivos para fazer o seu. Perceber, então, a repetição dos padrões, né? A cultivar a memória, porque também, aí, quando eu estou escrevendo, quando eu estou lá vivendo a vida, eu lembro daquilo porque eu um dia escrevi, sabe? Não fico ali refém do caderno. O ato de escrever, e aqui eu vou ser um pouquinho chata, de insistir que seja feita anotando à mão, não faz no Notion, não faz no WhatsApp, não faz em nada digital. Escrever, o movimento do corpo, ele vai ativar certas conexões cerebrais, né? Diferentes de quando a gente está digitando num teclado ou digitando com os dedões ou até gravando um áudio. Então, é realmente, eu recomendo que faça à mão para você cultivar essa memória, que é com o tempo a memória vai até ficando melhor e a gente vai lembrando. Acompanhar sonhos, acompanhar intenções, então é muito legal colocar também isso no caderno de giros, tá? Perceber as sincronicidades e ritualizar a rotina. Ritualizar a rotina todo dia, a primeira coisa que eu faço. Na verdade, primeiro eu monto uma listinha daquilo que eu vou fazer no dia, e a primeira coisa na minha listinha é caderno de giros. Então, assim, eu não dou nem espaço para não fazer. Às vezes eu faço até antes da meditação. Às vezes eu faço junto com a meditação, porque no caderno de giros, mais para frente eu vou mostrar, eu coloco o mantraquim, eu coloco o oráculo, eu coloco vários códigos. Então eu faço, sabe, eu vou sentar para meditar, eu já boto meu caderno de giros aqui na minha frente. Hoje em dia eu faço parte da comunidade da Flávia Mota, então eu acompanho, né, a meditação com os códigos na minha frente, e aí, logo na sequência, já vai lá e escreve. Então, no começo, eu também deixei passar vários dias. Mas aí, quando eu voltava naquele giro, eu via que eu não tinha escrito, eu ficava, poxa vida, ah lá, bonita. Agora você não sabe o que que aconteceu. E outra coisa que eu fazia muito é assim, cara, anotar de uma semana num dia só. Aí fui viajar, tava numa rotina diferente, não conseguia anotar. Eu ia lembrando e eu ia escrevendo coisas assim, ai, eu fui viajar, eu cheguei no lugar, eu encontrei fulano, anotações pequenas, isso daí também é muito importante, tá? Dicas para dar certo, que é o que eu já estava falando aqui, esqueci de mudar o slide. Os códigos do tempo, então, trazer o máximo de códigos possível de acordo com o seu nível de estudo, é claro, tá? Para você ter, então, o caderno de giros como uma ferramenta de sincronização. Ele ser o seu companheiro de meditação. Então, respeite o seu tempo. Não vai querer, se você está conhecendo agora a lei do tempo, colocar os códigos mais avançados, sincronotron e até assim, o meu modelo, que é o que eu vou mostrar e oferecer para vocês no final, não recomendo para muito iniciante, não, tá? Porque vai ter ali coisas que não vai entender. Eu vou chegar no momento de mostrar como que eu comecei, tá? Mas se você for fazer o seu à mão, respeita o seu tempo. Não coloca ali uma coisa que você não sabe o que é. Eu só sei o que é o Kim, não sei nem o oráculo. Faz só com o Kim, deixa um espação em branco. No próximo giro você desenha o oráculo, sabe? Outra coisa importante, quando a gente vai tendo muitos giros, a gente vai revivendo o passado, né?
E nem tudo que tá ali escrito no caderno de giros nos alegra, entende? Eu anoto tudo que acontece. Tem coisas maravilhosas e tem tragédias. Tem coraçõezinhos riscados, sabe assim? Mas, com o tempo, a gente vai ressignificando, e é isso que é tão legal. Porque o que mais assombra a gente é aquilo que a gente não olha, né? Aquilo que a gente não olha é o que vai pautando as nossas decisões sem a gente ter consciência, e muitas vezes é o que faz a gente repetir esses padrões nocivos para nós mesmos. E o caderno de giros vai te fazer olhar, tá? Você vai olhar. Aquele vacilo grandão que você deu, aquela vez que você não se orgulhou do que você fez. Mas aí também, para dar certo, olha com amor, se acolhe. E aí, quando você vai vendo, você vai vendo, você vai vendo, eu vou te falar que hoje nem dói tanto mais. Quando eu olho aqueles acontecimentos que não foram tão legais assim, agora eu olho, eu dou risada, eu falo, ei, Priscila, tava lá priscilando, né? Então, se a gente não notar os vacilos, a gente fez, vai ficar no seu inconsciente, vai ficar uma sombra que não vai se manifestar e você não vai poder lidar com ela depois. Então, por isso que eu acho interessante anotar mesmo as coisas, entendeu? É, e pessoas queridas, né? Por que pessoas queridas? Vai ter um espacinho ali para os conversários, que eu vou também explicar melhor o que que é lá na frente. Mas você coloca ali as pessoas que de alguma forma te marcaram em algum momento. Então eu vou dar até um exemplo pessoal aqui, tá? A Alexandra é uma colega minha de curso, né, dos amarelinhos. Ela é semente planetária amarela. E eu tive uma colega lá nos Crononautas, também, obviamente, dos amarelinhos, que era semente planetária amarela. E aí, eu tenho as duas ali, uma do lado da outra, o nominho, o caderno de giros. E é tão gostoso como eu vejo uma na outra. Como às vezes eu vejo a Alexandra colocando ali alguma colocação no grupo, eu falo, nossa, caraca, é muito a semente planetária falando. Então, assim, é muito bacana a gente percebendo. Eu anoto também de alguns famosos que eu gosto muito, sabe? Tipo Cássia Eller, Enlaçador de Mundos Elétrico Branco. Lógico que eu vou botar ela lá, porque é uma pessoa que eu me conecto. Tem também a Aline, por exemplo, que ela tem um perfil do Kim dos Artistas. Aí é tudo, assim, todos os artistas estão lá organizados por Kim. Então, se você tá com preguiça de pesquisar a data de nascimento do seu artista favorito, vai fuçar lá no perfil dela, que é incrível. Quem dos artistas. E aí, alguns eu vou lá e ponho no meu caderno de giros. Por quê? Porque são artistas que me influenciaram muito, sabe? Então, pessoas queridas, coloque no seu caderno de giros, que isso vai também criar uma conexão afetiva. Tudo aquilo que a gente cria uma conexão afetiva, gente. Esse daqui foi o meu primeiro caderno, tá? Eu vou guardar ele para sempre. Eu passei ele a limpo 3 vezes, porque eu sou maluca, mas a gente já vai chegar nesse momento aí. Então, coloque as pessoas queridas da sua vida no seu caderno de giros. Quanto mais laços afetivos você criar com essa ferramenta, mais fácil vai ser colocá-la em prática. O que registrar? Acontecimentos marcantes. Gente, não vai querer escrever grandes filosofias no caderno de giro. Percebi hoje que o universo se expande, se desdobrando, lá, 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 lá. É outra ferramenta. Porque senão você não vai ler. Se você tiver páginas e páginas em cada Kim, gente, pelo amor de Deus, a vida urge. Os passarinhos cantam, as borboletas voam. Não dá para ficar lendo ali trocentas páginas. Isso daí é um outro. Não sou virginiana, mas amo virginianos. Eu sou taurina no horóscopo. Mas enfim. é,
Não dá, tá? Eu já vi pessoas se perdendo nisso, porque quer fazer do caderno de giros um diário. Não é um diário, entendeu? Não temos um convite ali a, não é proselitismo, a palavra, não sejam prolixos, isso, prolixos. Não temos espaço para ser prolixos no caderno de giros. É tópicos, palavras, sabe assim? Coisas básicas. Amanhã, no Kim de hoje, eu vou escrever assim, ó. Acordei super cedo, terminei de fazer os slides em cima da hora. Reunião no Zoom para falar da oficina do caderno de giros. Vai ser assim, rapidinho, tá ligado? Anota só um pouquinho do que você sentiu, as emoções que predominaram naquele dia. Eu também, às vezes, faço códigozinhos, sabe? Carinhas, cores num coração. Foi um dia mais melancólico, foi um dia mais alegre. Eu fiquei doente, eu tava cheia de energia. Isso eu gosto de saber também. Anota sonhos, tanto sonhos acordados de eu quero construir um creche e morar nele, quantos sonhos de dormindo eu visitei um mundo diferente, lá lá lá, mas assim, curtinho, entendeu? Você pode até fazer um apontamento para um diário de sonhos, mas o objetivo é deixar realmente de 3 a 4 linhas, tá? Quando eu for mostrar lá, vocês vão ver mais ou menos também como eu faço, mas eu deixo o mais enxuto possível para ficar algo factível. Mais uma vez que eu vou ser chata aqui, tá? Sempre na ordem cíclica do sincronário das 13 luas. Não vão me colocar a data do calendário gregoriano dentro do caderno de giros, pelo amor de Deus, de Jeová de Krishna, insira aqui sua entidade favorita. Por favor, não façam, tá? Vamos colocar o sincronário das 13 luas em prática. E aí, olha, mais um lindo presente do caderno de giros. Ah, eu tenho muita dificuldade de colocar o sincronário das 13 luas na minha vida. Pronto. Se todos os dias você for escrever ali, hoje é Dali 1 da Lua 2, hoje é CL2, Gama 3, você uma hora, cara, não vai ter como, vai ficar natural, entendeu? Você vai ficar confuso até com o gregoriano um pouco, mas, né? Ele ajuda você a trazer também as 13 luas de 28 dias para a prática. E a minha dica principal é: o simples é o que encanta. Então, quando eu mostrar para vocês o meu formato final lá, não quero ninguém assustado. Não foi assim que eu comecei. Eu vou mostrar o meu caderno inicial primeiro, tá? Mas não tente dar um passo maior que a perna. Eu vou reforçar aqui, porque quando a gente começa a querer trazer códigos para o nosso dia a dia que a gente ainda não tem intimidade, a gente se sente afogado por eles. Em inglês tem até um termo que é overwhelmed. Eu não sei como é que fala isso em português, mas é assim, uma sobrecarga, tá? Então vamos evitar essa sobrecarga. O simples é encantador. É, né, Ângela? Sobrecarregado. É sobrecarga. Então, como eu comecei? Desenho manual, um kim por página, feito é melhor que perfeito. Vou dar uma pausa aqui no compartilhamento de tela para vocês me verem. Não sei se vocês estão me vendo grande, que eu vou mostrar agora o caderno em si, tá? Então, feito é melhor que perfeito. Uma coisa interessante, eu não comecei no Kim 1. Então, eu peguei o caderno, tá? Eu fiz aqui uma capinha bem bonitinha, o caderno de gíria de Kins. Desenhei o meu próprio Tzolk'in. Vou ficar de lado, que vai ficar melhor. E aí, eu fui deixando as páginas em branco. Eu contei. 1, 2, 3, 4, lá, lá, lá. E eu comecei, olha só, aqui na minha própria onda encantada. Aqui. Não, um pouquinho antes, na minha coluna. Ó, dragão. Aqui. Dragão espectral vermelho.
eu comecei aqui, ó, 45º giro. Por que 45º? Eu contei quantos giros eu tenho de idade. Então, eu calculei lá, fui no meu aniversário, né? Fiz vezes 200, 365 números de dias que eu tenho de vida, dividi por 260, e aí eu sei quantos giros eu fui fazendo. Então, eu comecei o meu caderno com 45 giros de idade galáctica. E aí, então, é o meu 45º giro, num gama 10, desenhei aqui o gama e anotei NS1.34.7.10. Hoje a gente está no 39, né? E aí, nesse dia, eu anotei apenas muitas realizações e dor de estômago. Aê! Mas depois eu fui, me alinhando melhor como fazer. Desenhei o Kim, muito simples, ó. Quadradinho, o desenhinho do selo, o tom, eu nem sabia muito bem o espaçamento, ficou super apertadinho. E aqui, o eu sou e o para ser. Eu sou e para ser, o que que é isso? Eu sou é o Kim do dia, mais o meu Kim. É o meu trânsito diário. Então, é muito legal, né? Os dias, eles vão tendo a sua própria caminhada pelo Tzolk'in. Lembra que eu mostrei lá no slide que a gente está lá no finalzinho? Essa é a caminhada do dia pelo Tzolk'in. E a gente, cada indivíduo, tem a sua própria caminhada, que é o seu trânsito diário. Cada dia vai indo um para frente. Quando você soma o seu Kim do dia, por exemplo, hoje, né? Hoje é o Kim 257, eu sou o Kim 148. Então, no Kim de hoje, eu sou Serpente Lunar Vermelha. Amanhã, que vai ser o espelho, eu automaticamente vou ser o Enlaçador, porque a gente vai sempre aumentando uma unidade nessa soma, certo? Então, isso é o eu sou. O para ser é um outro fluxo que é o quê? Eu somado a qual Kim resulta no Kim de hoje. Então, assim, o Kim de hoje é a minha harmônica com algum outro Kim, certo? Então, 257 menos 148 vai dar um número. Esse número, no caso, é 109, lua harmônica vermelha. Então, eu mais lua harmônica vermelha vai dar o Kim de hoje. A Bia não entendeu. Vamos voltar então. É... Bia, deixa eu ver. Eu vou voltar a compartilhar a tela que de repente mostrando pode ficar mais fácil, né? Eu vou pegar o Tzolk'in para mostrar. Eliara também não entendeu o cálculo. Vamos fazer o exemplo com números. Sim. Ó, vamos voltar a compartilhar a tela. Vamos voltar para o Tzolk'in. Aqui. Esse aqui é o Kim do dia, certo? Aqui o 257. 148 é o meu Kim. É isso, se você já estiver familiarizado com as harmônicas celestes. É. Então, como eu disse no começo, eu estou supondo que todo mundo já sabe as coisas, porque aqui é para mostrar o caderno e não. Mas esse é um conceito básico muito bom da gente trazer. Gratidão, Flávio. Que é o quê? Harmônica celeste é você somar o seu Kim com outro. Então, a minha harmônica celeste com o Kim de hoje é 257 mais 148. Isso aí vai dar. Ó, vou até. Vocês estão vendo a calculadora também ou não? Boa. 405. 405 passa do 260, correto? Então eu vou reduzir 260. 145. Eu, na minha caminhada pessoal pelo Tzolk'in, tô aqui, ó. Estão vendo a bolinha azul? Aham, legal. Então, porque amanhã, que vai ser 258, se eu somar o meu Kim, obviamente vai ser um para frente, né? Porque 257 é 258 é 257 mais um.
Então, eu vou somar um nessa minha harmônica diária e eu vou dar um passinho aqui, ó. Ploc, para o enlaçador elétrico. Aí na tormenta, ploc, eu venho para a mão autoexistente. E no sol cósmico, eu chego no meu próprio Kim. Lembra lá no começo que eu falei um encontro consigo mesmo? É isso que quer dizer. Cada Kim vai chegar na sua caminhada individual de harmônicas celestes pelo Tzolk'in, no Sol cósmico vai chegar no próprio Kim. Por quê? Porque o Sol é o 20, né? Vamos fazer agora pela conta dos fractais, né? Do selo e do tom. O Sol é o 20, ele vai sempre refletir o outro selo. Então, um Sol somado com qualquer outro selo vai ser o próprio selo. Sol com estrela, estrela. Sol com dragão, dragão. Sol com mão, mão. Certo? E o tom cósmico, a mesma coisa. O tom cósmico, quando somado a qualquer outro tom, é o outro tom. Então, quando eu tenho o selo que somado é o outro e o tom que somado é o outro, todo mundo vai transitar no dia do sol cósmico o seu 15 de nascimento. Então, no caderno de giros de todo mundo, no Eu Sou, vai estar escrito o seu 15 de nascimento. Certo? Essa parte, então, deu para entender. Vamos para o para ser, que eu acho que é o para ser que dá mais complicadinho, que dá um nó. Voltar para a calculadora. Hoje é 257, certo? Aí fica, então vamos fazer uma pergunta para mim mesma. Até de um jeito mais poético, tá? O que que eu preciso para chegar na Terra planetária vermelha? Tá? Então, eu sendo que em 148, se eu fizer 257 menos 148, vai dar 109, que é o mesmo que dizer que 109 mais eu, 148, vai dar 240, 257. Então, partindo de mim, do meu ponto, para ser Terra planetária vermelha, qual é o Kim? 109. Então a gente até brinca, né, que tem as harmônicas versário, porque tudo tem versário, né? Tem aniversário, então tem Kim versário, tem harmônica versário, tem onda versário, psicrono versário, tudo tem versário. Então, a harmônica versário, entre aspas, né? Hoje o meu para ser é uma lua harmônica vermelha, Kim 109. Se eu conheço alguém do Kim 109, é a nossa harmônica versário. É o dia da nossa harmônica, entendeu? Então, é bem interessante manter também essa. Acompanhar, né? É mais uma caminhada pelo Tzolk'in, porque hoje o meu parecer é o 109. Amanhã vai ser o 110, né? Porque para eu chegar no espelho, eu vou ter que aumentar um também. Então, só aqui a gente já está vendo três caminhadas diferentes pelo Tzolk'in, né? É realmente muito lindo como tudo se coloca nessa matriz, tá? Então, assim que eu comecei. E aí, no começo também ficaram vários dias em branco, minha filha rabiscou o caderno. Mas aí eu percebi um grandíssimo problema. Acabou a página. E agora? Vou perder o que eu anotei? Vou pegar o caderno, jogar na gaveta e. E aí? E todo o propósito de rever, né, os meus hábitos, os padrões e tudo mais. Então, eu mudei. Eu mudei. Como é hoje, tá? Hoje eu vou fechar um pouquinho aqui que a gente já entra
na página em si, tá? Mas eu quero primeiro mostrar para vocês como eu uso. Eu uso fichário, tá? Eu uso fichário porque aí a cada quem, ó, eu vou anotando, aí eu viro a página, eu vou anotando, acabou, eu ponho mais uma, e eu pretendo fazer isso a minha vida inteira. E eu acho que vai ser incrível, sabe? Especialmente, gente, quer um exercício melhor contra um Alzheimer da vida aí? Do que você ter o seu próprio ponto de vista sobre a sua história, sobre a sua vida, para ninguém ter que te contar? Aquele filme como se fosse a primeira vez, imagina, se você tem um caderno de giros, tudo. Então, eu faço os fichários. Eu já vou mostrar para vocês os fichários, né? Mas agora, vamos ver um pouquinho a página, tá? Então, repetindo, gente, é o meu sétimo giro de refinamento. Então, lembra aquela hora que eu falei, não coloque os pés pelas mãos, respeite o seu tempo, não precisa começar fazendo tudo isso aqui. Mas então, eu faço assim, tá? Vamos ver ponto por ponto o que que é. Primeira coisa, eu montei um arquivo na horizontal, 2 páginas por folha. Porque quando eu tive que passar o meu caderno de giros a limpo para o fichário, no começo eu comecei a desenhar tudo à mão, e aí eu comecei a querer incluir todos os códigos que eu gosto, e aí eu percebi que eu estava levando um tempo homérico para passar limpo. Eu falei, ok, vamos transcender isso aqui. E fui para o computador e fiz a arte no computador. Então a capa da minha onda encantada é a onda encantada em si, com os pulsares, os portais de ativação galáctica, as palavras de cada selo organizadas pelos pulsares, que é bem legal da gente ver como eles se conectam, tá? Então eu já deixei isso aqui adiantado. E o arquétipo do tom magnético. Então, no caso aqui, eu tenho a força primordial, representando a onda do dragão, com a imagem do arquétipo e o poema, o texto, né? Para a gente sempre ir entrando em contato mais profundamente com aquilo que tem no tom magnético. E aí, aqui as páginas de cada dia. Aí eu também faço uma do lado da outra para imprimir, mas eu coloquei aqui uma só para a gente analisar o que que é cada coisa, tá? Então, dragão magnético vermelho, um, obviamente, o número do Kim, o nome do Kim. Aqui o oráculo. Então, é o Kim destino, que é o principal, que é o central. Cada uma das facetas, das pétalas da existência desse Kim, com o seu análogo, o seu guia, o seu antípoda e o seu oculto. Quando a gente soma todo mundo que está nessa espiralzinha aqui, ó, a gente tem a harmônica celeste do oráculo do destino. Lembrando, a harmônica celeste é soma. Então, quando a gente soma esses 5 15 aqui, pá, a harmônica celeste. Curiosidade, ele é sempre um selo antípoda do guia. Então, o guia aqui não é dragão? Quem é o antípoda do dragão? Macaco, harmônica celeste. Macaco. E o tom do dia mais um. Mas aí também é só uma curiosidade, né? Já deixo aqui. Por quê? Porque eu gosto de estudar harmônicas. Ai, mas as harmônicas celestes não são uma orientação de estudo diretamente que o Valum Votan mandou a gente estudar. Realmente, não são. Não são mesmo, gente. Estuda quem quer. E eu quero. Então eu fiz no meu caderno de giros, porque eu gosto de ver as harmônicas celestes. Aqui, inclusive, para quem acha ruim da harmônica celeste, eu faço também a harmônica celeste do plano do céu e do plano da terra. Por que que é plano do céu? Porque é a linha vertical do oráculo. Se eu somar o sol cósmico com o dragão magnético e o dragão magnético, porque ele é guiado por si mesmo, né? Vai dar o Kim 2, plano do céu, vertical.
E a gente tem a harmônica celeste do plano da Terra, que é essa linha horizontal. Então, se eu somar o macaco, o dragão e o espelho, vai dar o cachorro. E o tom também, tá? Então, é isso que é. Ah, isso quer dizer que para você se aterrar naquele dia, você vai chamar a energia do cachorro elétrico? Aí é você com a sua consciência. Eu não acho que signifique nada muito além daquilo que é uma harmônica celeste, uma somatória de códigos, que eu acho muito interessante de acompanhar. A gente tem também o Mantra Kim. Eu trago a harmônica. A harmônica é um conjunto de quatro Kims, que vai do vermelho ao amarelo. Então, ela vai se repetir, né? Durante quatro Kims, a harmônica um da entrada autoexistente, informar o florescimento da forma. Junto com a harmônica, tem a runa Ur. A runa Ur e o códon do Xing. Aí eu peguei até o meu sincronicamente aqui para trazer por cima, tá? O que que é essa runa e o que que é esse códon. Vou só abrir aqui, olha só. Trata-se do código genético nosférico. É... As 64 runas Ur são as unidades de informação que governam as sequências das permutações dos 64 códons, que codificam toda a matéria viva. Ahn, As runas Ur codificam cada um dos 64 quadrantes, e as runas Ur se repetem a cada 260 dias. Tornando disponíveis telepaticamente esses códigos psicogenéticos da vida diariamente, você poderá participar da criação de seu próprio programa de renovação da vida galáctica. Então, essas runas, elas vão, as runas e os códons, né? Elas vão se gravando mesmo na nossa mente, no nosso campo, e é uma ferramenta de meditação. Então, a runa Ur 1, o tempo gera a árvore, e esse códon 1 é o Xien, o criativo, a gênese criativa. E os códons, só a título de curiosidade, tá? Que também é uma outra coisa que eu adoro, são dois tripletes. A gente lê ele de baixo para cima. Então aqui a gente tem abaixo, Xien, o criativo, céu, e acima se repete o mesmo códon, o mesmo triplete, que são três tempo, né? Tempo, 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 tempo. Esse códon aí. Também é Xien, o criativo céu. E aí, um estudo que eu tô muito tentada a começar a fazer nesse giro. Gente, se vocês tiverem interesse de acompanhar, vocês me falem depois lá no WhatsApp, porque eu vou fazer a leitura dos capítulos dos códons do I Ching. É uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca me empolguei assim, sabe? Nunca consegui terminar de ler junto com as harmônicas. Quem sabe no próximo giro eu começo. E a família daquele Kim, tá? Que é a família cardial que estabelece a gênese. Vou trazer agora os comentários do chat. O Flávio disse: legal dizer. Códigos KIM são coordenadas para entender fatos importantes, situações, energias e um mapeamento por cima. Ou seja, reconhecer esse KIM através de todas as relações. Quem pode ser uma pessoa que conhecemos, uma energia que reconhecemos, a energia minha, de alguém, a harmônica, e uma coordenada no tempo. Caderno de giros apoia o autorreconhecimento dessas coordenadas enquanto navegamos. Liliane, o cérebro deu nó. Amada, você quer abrir o microfone ou colocar no chat qual ponto exatamente? Porque assim, se você está tentando entender esses códigos, harmônica, runa e códon do Xing, não é o momento nem o espaço para a gente entender isso com profundidade. Estou dando uma pincelada. Eu sei que você é minha colega do curso da Flávia Mota, que ela explica lindamente nas aulas, tá? Seria assim, dá para fazer um curso para cada um, entendeu?
um curso só de runas, um curso só do Xing. E realmente respira, tá? Se tá difícil, respira. Tá tudo certo. Aí o Landson tá me perguntando, fique em paz, amado, vai ter gravação e eu vou passar o link para todo mundo. Então, seguindo aqui, armazenamento e uso diário, tá? Que é um ponto importante de eu falar com vocês. Eu vou tirar da compartilhamento de tela, que eu vou mostrar aqui do meu material mesmo. A coisa vai ganhando volume. Porque assim, se você tem 260 quins, e aí já duas folhas para cada quin, e aí conforme vão entrando, né, novos giros, novas folhas, o negócio vai ganhando proporções. Então, agora que eu estou no sétimo, aonde estamos? Nós estamos nessa configuração aqui. Deixa eu ajeitar, peraí. Uh, eu tenho 5 fichários. Por que 5 fichários? Um fichário para cada castelo. Vermelho, branco, azul, amarelo. Tá ao contrário. Olha, eu montei espelhado para vocês, hein? Tá errado para mim, mas tá certo para vocês. Vermelho, branco, azul, amarelo e verde. 4 ondas encantadas por fichário, tá? Então, ele é um fichário pequenininho, nas folhas A5, como eu disse. Cada onda encantada tem uma divisória. Então, os castelos, eles são 4 ondas encantadas. Então, nesse fichário aqui, ele sempre vai ter só 4 ondas encantadas. Ele vai poder começar a crescer, mas não vai ficar um negócio difícil de lidar, né? Então, aí tem uma divisória para cada onda. Aí, como eu disse, né? Eu abro aqui com uma geral da onda, aí tem o arquétipo e aí os skins. Um detalhe que eu gosto muito, eu fiz divisórias, tipo abas, tá vendo aqui para cada tom? Então, se eu quero abrir aqui direto no, sei lá, ressonante, eu venho aqui no 7, mão ressonante. Aí, ai meu Deus, Priscila, que trabalhão absurdo, socorro, vai ser horrível fazer isso. Gente, como é que eu fiz? Eu medi a folha, dividi em 13 pedacinhos para ficar bem certinho ali, né, as divisórias. Cortei, deixei ali à disposição. Então, naquele dia de manhã, quando eu ia trabalhar o caderno de giros, eu pegava um filetinho, desenhava ali grampeava. Portais de ativação galáctica eu pinto de verde, é importante ressaltar. Você já sabe, né, onde estão os portais. Então, assim, se você quiser fazer tudo de uma vez, vai ser uma loucura. Se você fizer um pouquinho por dia, é tranquilo. Como que eu fiz? Eu peguei eu pegava o arquivo da onda encantada e eu imprimia só uma onda encantada. Para não ficar caro, para não ficar volumoso, para não ficar um negócio difícil de lidar. Então eu imprimia ali só a onda encantada. Cortava no meio, peguei um furador. Eu tenho esse aqui que é tamanho padrão, que dá certo nesse tipo de fichário aqui, tá? Mas aí eu mesma furava as minhas folhas sulfite, furava umas folhas limpas para fazer a segunda página, né? Uma folha em branco. E assim nasceu o caderno de giros. E aí eu não fico andando com tudo isso o tempo todo, né? Por mais que não seja virginiana, meu ascendente não é virgem, eu acho que eu mal tenho virgem no mapa, mas enfim, como eu disse, eu amo virginianos porque ressonância total com o que eu gosto. Eu tenho um sistema de organização de planner modulado. Então, cada uma dessas divisórias aqui é uma forma minha de planejamento. Então, aqui eu tenho meu caderno de giros, tá? Ele é logo o primeiro.
O segundo, que é legal também, que eu desenvolvi agora, pulsos para o giro solar, que foi quando eu fiz agora na Lua Magnética. Só que aí é um outro enfoque, né? A mesma lógica dos símbolos, tal, que eu trouxe para o exercício, eu faço para o giro solar. Então tá aqui. Aí eu tenho o meu diário de verdade, que são as páginas diárias. Eu tenho um planner de leitura. Então eu tenho esse fichariozinho aqui, as anotações das crônicas da história cósmica, salve colegas. Tudo é no meu fichário. E aí eu tenho um fichariozinho pequenininho que fica aqui na minha mesa, tá tudo aqui. Não fica um negócio super volumoso, que dá trabalho. Ai, eu tenho um grimório gigantesco que não cabe nem na mochila para levar nos lugares, dói as costas. Aí não fica prático, aí a gente não faz. E o meu convite aqui é para fazer, para realizar, tá? Então, esse é o meu fichário modulado, o meu caderno de giros, a forma que eu fui refinando, né, ao longo desses anos. E aí eu tenho um convite para vocês que estão aqui, tá? Esse é o meu pequeno banco psi, que eu estou montando para oferecer para as pessoas, para virar um produto mesmo, né? Então, esse daqui é uma versão piloto daquilo que um dia eu sonho em poder realmente vender para vocês todo o fichário, vários planners diferentes, planner de leitura, planner de jardinagem, planner de viagem, planner financeiro, planner de tudo. É isso, um dos meus sonhos de vida é fazer essas várias coisas e eu estou fazendo. E estou começando. Na verdade, isso daqui nasceu primeiro com o Sincronart. Não posso deixar de falar dele. Que já está também na quinta edição, né? Ele é um calendário, um sincronário de parede. Tem o outro penduradinho aqui do lado. Com a ordem cíclica, né? Essa é a minha primeira ferramenta. A segunda é o caderno de giros, que eu amo e quero transcender, transbordar isso para vocês, tá? Então, por que que é uma versão piloto? Porque, meus amores, eu trabalho sozinha. Aí vocês já viram gente que trabalha sozinha, conferindo o próprio trabalho? Tá aguardando? Bom, depois a gente conversa, Larissa. Vocês já viram, a pessoa que trabalha sozinha conferindo o próprio trabalho? Complicado, né? Então, assim, erros vão acontecer. Já está aqui avisado. Então, quem quiser, eu estou oferecendo esse castelo vermelho, tá? São as quatro primeiras ondas encantadas. É um arquivo digital, já no formato certinho para você imprimir na sua casa, levar na Lan House ali, a impressão mais simples possível, furar em casa e usar. Eu estou pedindo um valor de troca de R$ 20 pelo arquivo, é bem simbólico, para eu poder colocar em prática todo o outro sonho, né? Tem os outros castelos, eu faço também o Castelo do Destino, tem o planner do Castelo do Destino, tem sim, senhor. Mais para frente eu mostro para vocês também, tá? Então, estou pedindo a contribuição desse valor simbólico para poder continuar com a produção dessas ferramentas para todo mundo poder cada vez mais trazer o tempo natural para perto de si. E aí, quem for adquirindo, eu vou pedir a gentileza que me avise se vê algum erro, soma os skins, faz a conta. Especialmente quem está começando, estuda, entendeu? Faz a continha. Ah, eu não conheço as runas, vamos conhecer, entendeu? Eu entrego para vocês a tabela de referência, aí a gente vai estudando juntos e vocês vão me falando, fazendo esse feedback, para quando nascer o produto físico, não tá.
né? O serviço de uma pessoa só, conferida por si mesma. Eu não sou guiada pelo meu próprio poder duplicado, tá? Então, por favor, me ajudem. E é isso. Para quem quer continuar estudando, eu não dou aula, eu não tenho um curso meu. Já até fiz. Se vocês forem lá no meu Hotmart, tem ali algumas coisinhas, mas não tá muito legal. O que que eu recomendo para vocês? Professora Flávia Mota. Eu ia botar uma linda foto dela aqui, mas não deu tempo porque eu terminei hoje. Mas aí vamos exercer a visualização. Imaginem nossa querida estrela ressonante aqui, ó, Flávia moteando. Ela é a professora que eu primeiro conheci, né? Ela foi o meu portal de entrada pela lei do tempo. Eu acredito que de muita gente também. Então, tudo que eu aprendi com ela. Quem me ensinou a fazer esse caderno de giros foi ela. Quem Ai, gente, tudo, essa bússola aqui foi ela que me deu, esse telectronon ela que me ensinou a usar, o sincronotron foi ela que me mostrou. Então, honrando aqui toda a ancestralidade mesmo de quem veio antes, eu vou recomendar vocês a conhecerem os cursos dela. Eu sei que, sei lá, 80% da galera que tá aqui tá comigo nos cursos dela, é colega. Mas para quem não tá, para quem tá assistindo a gravação e quiser começar a mergulhar de verdade nesse universo, a gente tem a Experiência Galáctica, que é um curso curtinho, a Jornada Galáctica, que é um curso já um pouco maior, tá? Já com mais coisas, já mais aprofundado. A gente tem a comunidade Códigos do Tempo, que é muito, 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 muito legal. A Flávia Mota abre um Zoom todo santo dia, 7 horas da manhã, e faz a sincronização com os códigos. Então, a gente faz meditação da mente natural, uhum, em silêncio, quietinho. É isso, sem condução, ai, visualize, não. Mente natural, silêncio, eu amo, é a melhor coisa do mundo. E aí depois vem os códigos, e ela traz a cubicação, traz toda a sincronização, e no final, que não tem preço, ela faz as partilhas dela. Aí ela tem o caderno de giros dela já todo no HD natural maravilhoso dela, e ela começa, ai, porque no Kim de hoje é não sei que giro, porque hoje é o Kim de não sei quem, e porque lá nos seminário dos Magos da Terra em Picarquim, e porque eu vou fazer tal coisa, e porque vai ter tal encontro. Ela já vai partilhando tudo que ela está vivenciando. E a Flávia Mota, ela é um terma, né? Ela é assim um tesouro mesmo da gente estar próximo e aprender tudo que for possível. Então, foi por aqui que eu cheguei, é aqui que eu continuo. Tudo que ela lançar, eu vou entrar. Inclusive, ela tem também, para o pessoal que é mais avançado, o grupo de estudos das crônicas da história cósmica, com o DJ, que em 98 ele também é professor nessa empreitada. Nós estamos desbravando 7 volumes das crônicas da história cósmica. Ou o livro físico em mãos. Aham, aham, publicou em português, é isso mesmo. Não, não é um teste, é de verdade, temos o livro. E então, quem ainda não está, convido a chegar. Eu vou mandar para vocês todos esses links, tá? Sendo muito transparente com vocês, tem um programa de afiliados. Com esses links, vocês vão entrar. Eu vou receber uma comissãozinha ali mínima, mas ela vai saber que veio pelo meu caminho. Então, assim, se vocês que estão descobrindo tudo isso agora quiserem chegar, eu peço que façam pelo meu link, eu vou passar tudo isso para vocês por mensagem no WhatsApp. Certo? Ai, gente, esse não era para estar. Ah, estrela. Como que eu paro de compartilhar a tela? Ah, não tô compartilhando a tela.
Eu não tô compartilhando a tela? Ah, que bom, porque eu passei um slide muito feio que não era para ninguém ver. É. Mas isso daqui era para vocês terem visto. Não sei se vocês viram. Já tinha mostrado essa parte? Não? Ah, então. Esses são os cursos da Flávia Mota, que era para estar aqui a foto dela, aquela hora que eu fiquei falando, sabe? Ah, e a foto, não sei o quê, então. Eu estava sinalizando que era para ter aqui uma foto dela. Então, esses são os cursos que eu vou passar o link para vocês, tá bom? Pessoal, então eu vou parar de compartilhar sem mostrar o último slide que ficou faltando, que é de um grande. Assim falei com muito amor. Em Laqueste, eu sou um outro tu. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Eu fui cobrindo o chat enquanto eu fui falando, né? O Flávio disse que tem muita coisa legal dentro da comunidade. Aham, muita coisa legal. Ele faz parte, ele é da comissão de educação, eles estão organizando de novo ali todas as aulas, as trilhas. Então, de coração, quem ainda não tá nessa bolha, vem para nossa bolha do arco-íris, que ela é linda, tá? E eu vou passar para vocês também. Eu ainda não tenho o link do meu pequeno banco Psi na Hotmart, porque eu só pensei em fazer isso ontem, e é final de semana gregoriano. E, né, eles ainda não. Enfim. Então, quem quiser hoje receber o arquivo, me fala, a gente faz um Pix, eu mando o arquivo, mas depois eu vou ter um link também para baixar o produto lá na Hotmart, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Posso ajudar vocês em algo? O Luiz está perguntando do Almanaque das 13 Luas, estava querendo comprar. O Almanaque é o do Instituto? Se for o do Instituto, ele é excelente, Luiz. Ele é o material oficial, tá? Comprando o almanaque oficial do Instituto Lei do Tempo, você contribui para que a gente tenha os outros volumes do livro também, né? Então, o volume 3, o volume 4, o volume um que precisa voltar a imprimir. Então, eu super recomendo também o Almanaque das 13 Luas do Instituto. Todos os retiros e vivências que tem na Nova Terra também são maravilhosos. O André Steller é mais um desses canais incríveis, né? Um desses termos que a gente tem aí vivinhos para a gente aprender. Então, apoiem o Instituto, tá? Para você ter acesso ao material, falamos comigo, isso, comigo no WhatsApp, Larissa. Eu vou mandar para todo mundo uma mensagem agradecendo a presença, colocando os links dos cursos e também perguntando se tem interesse em pegar o caderno Castelo Vermelho do meu pequeno Banco Psi. E por que que é o Banco Psi, né? O Banco Psi é onde a gente registra a nosfera, né? A nosfera, registra tudo de todo mundo. E aí esse daqui é um fractal do Banco Psi, porque é o seu registro, é o seu ponto de vista. Tá certo? Então, é isso, gente. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Até a próxima. Um beijo grande. E salvem meu contato para o WhatsApp no Me Dá Ban.